Tenho 83 anos e consigo perceber em 10 segundos quando alguém ouve que eu moro sozinha. Os olhos da pessoa fazem esta rápida varredura, como se estivesse à procura da tragédia escondida. Depois suaviza a voz e diz algo como: "Ó, Laura, você está bem?" Ou pior: "Seus filhos sabem que você ainda está aí sozinha?" E olha, eu sei o que querem dizer. Eles acham que sozinha é igual a negligenciada. Sozinha é igual a insegura. Sozinha é igual a gente devia consertar isso. O que eu vou confessar para você é desconfortável, e eu preciso que você fique comigo, porque isso vai importar mais tarde. Os anos mais solitários da minha vida não vieram de morar sozinha. Os anos mais solitários da minha vida vieram dos hábitos em que eu caí quando eu estava com medo de ficar sozinha. Hábitos que afastaram as pessoas, fizeram meus filhos ligar menos e me fizeram sentir ainda mais invisível. Honestamente, ninguém te avisa sobre esta parte do envelhecimento. Eles te avisam sobre rugas, eles te avisam sobre joelhos. Eles não te avisam sobre o que você começa a fazer com os seus próprios relacionamentos quando o seu mundo fica menor. E se você reconhecer até um desses em você, isso não significa que você é uma pessoa ruim. Significa que você é humano e significa que você pode mudar isso. Eu vou te contar 12 coisas feias que eu vi idosos fazerem. E sim, eu mesma fiz algumas delas, que silenciosamente tornam o envelhecimento mais difícil do que precisa ser. E eu vou guardar a que mais me surpreendeu para depois, porque é a que quase me custou a minha casa. A primeira é ficar negativo demais e chamar isso de só estar sendo honesto. Depois que Vincent morreu, eu não percebi com que frequência eu começava minhas conversas com uma reclamação. Meu quadril, o tempo, as notícias, o preço das compras, o jeito como as pessoas não têm mais boas maneiras. Eu dizia a mim mesma que eu só estava dizendo a verdade, mas a verdade é que a negatividade drena as pessoas. Drena até quando suas reclamações são razoáveis. E o que eu não entendia naquela época é que as pessoas não te evitam porque não te amam. Elas te evitam porque não têm força para sair de toda a conversa se sentindo pior do que quando começaram. Eu percebi isso quando minha neta Claire parou de ficar no telefone. Ela costumava me contar tudo. Aí ela começou a dizer: "Tá, vó, eu tenho que correr, em 5 minutos." Meu estômago afundou na primeira vez que eu ouvi. Eu pensei: ela também está me deixando. É o seguinte, ela não estava me deixando. Ela estava escapando do peso que eu estava entregando para ela. Então eu fiz para mim mesma uma regra. Eu me permitia 2 minutos de reclamação. 2. Depois eu tinha que virar a chave. Eu tinha que perguntar algo real para ela. Ou contar uma coisa boa que eu tinha notado naquele dia, mesmo que fosse pequena. Os lilazes floresceram. Eu dormi melhor. Eu finalmente consertei aquela gaveta da cozinha. E sabe o que mais me surpreendeu? As pessoas começaram a ficar na linha por mais tempo. Não porque a vida delas mudou, porque a minha energia mudou. A segunda coisa feia é deixar a higiene pessoal e a aparência irem ladeira abaixo e fingir que isso não importa. Eu não estou falando de se vestir como se você fosse a um casamento. Eu estou falando da rendição lenta. A fase do "pra que se dar ao trabalho?" O mesmo suéter por 3 dias. Cabelo escovado só quando você tem que sair.
roupas escolhidas puramente porque são fáceis. E olha, conforto importa. Aos 83, eu não vou usar nada que aperte. Mas eu aprendi uma coisa do jeito mais difícil. Quando eu parei de cuidar da minha aparência depois que Vincent morreu, não foi porque eu não me importava com o que alguém pensava. Foi porque eu não me importava com o que eu pensava. Foi quando tudo desmoronou, silenciosamente. Porque quando você não se trata como se você importasse, outras pessoas começam a seguir a sua deixa. Atendentes param de fazer contato visual. Vizinhos param de conversar. Familiares começam a falar por cima de você, como se você fosse ruído de fundo. Não é sempre crueldade. Às vezes é o sinal que você está mandando sem perceber. Então, eu comecei a fazer uma pequena coisa toda manhã. Eu me vestia. Roupas de verdade, limpas. Eu passava batom, mesmo que a única pessoa me vendo fosse o carteiro. Não porque eu precisava de atenção, porque eu precisava de respeito próprio. E funcionou. Me trouxe de volta para mim mesma. A terceira é teimosia disfarçada de eu sou assim mesmo. Deixa eu explicar. Existe uma diferença entre ter padrões e se recusar a se adaptar. Eu lutei contra mensagens por anos. Eu dizia, se eles querem falar comigo, eles podem ligar. E meus filhos diziam, claro, mãe, e então eles simplesmente não ligavam, não tanto, porque a vida é corrida e mensagens é como eles se comunicam. A minha recusa não deu uma lição para eles, só me cortou da vida diária deles. Eu não sabia na época, mas o meu orgulho estava me custando conexão. Claire finalmente sentou nesta mesma mesa e disse, Vó, deixa eu só te mostrar. E eu quis dar uma resposta atravessada para ela. Eu quis dizer, eu criei 5 filhos, eu não preciso de uma lição. Mas eu engoli isso, eu observei, eu aprendi. E de repente eu estava recebendo fotos, atualizações rápidas, pequenas piadas, coisas que me fizeram me sentir incluída de novo. A quarta coisa feia é acumular. Não porque você seja gananciosa, mas porque você está com medo. Eu tinha caixas de papéis velhos no quarto de hóspedes, cartões, recibos, roupas que eu não usava desde os anos 90. Só por via das dúvidas. Tem memórias. Eu posso precisar. E então eu caí. Aquela queda não aconteceu só por causa da bagunça, mas a bagunça não ajuda. A bagunça estreita os seus caminhos. A bagunça torna a limpeza mais difícil. A bagunça faz você se sentir presa e faz você ter menos vontade de convidar pessoas porque você fica envergonhada. Então eu fiz isso devagar. Uma gaveta, uma prateleira, um saco para doar. E toda vez que eu deixava algo ir, eu me sentia mais leve. Não porque o item fosse ruim, porque eu não estava mais vivendo em um museu de quem eu costumava ser. A quinta é perder a paciência com todo mundo. Eu comecei a dar respostas secas por coisinhas. Caixas lentos, motoristas, pessoas que falavam demais. E então, um dia no supermercado, eu resmunguei algo cortante para um jovem caixa porque ele estava atrapalhado com as sacolas. Ele olhou para baixo. As mãos dele estavam tremendo. Ele estava nervoso. Eu fiquei envergonhada. Eu ainda fico envergonhada lembrando disso. Porque eu virei o tipo de mulher mais velha que eu costumava prometer a mim mesma que eu nunca seria. Então eu construí uma pausa literal. Quando eu sentia aquele calor subindo em mim, eu me forçava a respirar uma vez antes de falar. Um respiro. Aquele respiro me salvou de ficar cruel.
A sexta coisa feia é falar demais e não ouvir. Essa doeu para admitir, porque eu achava que eu só estava mantendo a conversa. Depois que Vincent morreu, o silêncio me assustava. Então eu o preenchia. Eu contava histórias. Eu dava conselhos que ninguém pediu. Eu falava das minhas dores, das minhas preocupações, das minhas memórias. E eu não percebia que eu estava transformando cada telefonema no meu próprio monólogo. Até Linda finalmente dizer. Ela não gritou. Ela não me insultou. Ela só disse: Mãe, eu te amo, mas às vezes eu não sinto que você me ouve. Meu estômago afundou, porque ela estava certa. E o que eu não entendia naquela época é que as pessoas não se sentem próximas de você porque você compartilha mais. Elas se sentem próximas de você porque você abre espaço para elas. Então eu comecei a fazer algo simples. Depois que eu falava um pouco, eu parava e dizia: E você? E então eu fechava a boca. Eu não entrava no meio. Eu não consertava os sentimentos dela. Eu só ouvia. Nossas ligações ficaram mais calorosas, mais longas, reais. Agora o número 7. Preste atenção neste detalhe, porque ele vai importar mais tarde. O número 7 é afastar as pessoas em vez de pedir ajuda. Eu era orgulhosa, fieramente orgulhosa. Eu achava que recusar ajuda provava que eu ainda era capaz. Eu lutava com as sacolas do supermercado, dizia a mim mesma que eu dava conta e então chorava na cozinha mais tarde porque minhas costas doíam e ninguém estava lá. Numa tarde, um vizinho se ofereceu para levar algo para dentro para mim e eu disse: Não, eu estou bem. E então eu quase deixei cair na porta. E é aqui que a história fica pesada. Porque esse hábito, recusar ajuda, é uma das razões pelas quais meus filhos acharam que precisavam me colocar numa instituição. Eles disseram: Mãe, você não aceita ajuda, então você não está segura. Eles não estavam completamente errados. Eu estava me deixando insegura por orgulho. Depois disso, eu comecei a praticar uma frase. Sim, obrigada, isso ajudaria. Pareceu humilhante nas primeiras vezes. Depois começou a parecer conexão. Depois de uma semana particularmente difícil, depois que eu percebi quantos hábitos meus tinham construído aquela distância, eu comecei a escrever coisas para mim mesma. Pequenas regras, pequenas frases, pequenos lembretes de como ficar independente sem ficar isolada. Eu não achava que alguém algum dia veria aquelas anotações. Foi minha neta Claire que as encontrou depois e me disse que outras mulheres também precisavam delas. Foi ela que colocou online e chamou de O Guia Definitivo para a Liberdade. Eu ainda acho estranho, honestamente. Mas essa é uma história para o final deste vídeo. Deixa eu voltar a esses hábitos. O número 8 é ser frugal demais para aproveitar a vida pela qual você trabalhou. Eu fui criada numa época em que desperdiçar dinheiro era um pecado. Então, mesmo quando eu tinha o suficiente para ficar confortável, eu agia como se gastar $5 em algo alegre fosse fazer o teto cair. Eu dizia não para almoços, não para pequenas viagens, não para o desnecessário. É o seguinte: dinheiro é para sustentar a sua vida, não substituí-la. Eu comecei a guardar um pequeno envelope da diversão, não uma fortuna, só o suficiente para dizer sim às vezes. Um almoço com Betty, um novo livro de palavras cruzadas, flores frescas no inverno. E sabe o que mais me surpreendeu? Eu me senti mais viva.
como se eu estivesse participando de novo. O número 9 é falar de cima para baixo com pessoas mais jovens. Eu fazia isso sem querer. No meu tempo, as crianças não sabem. A gente não precisava. E então eu me perguntava por que meu neto Noah não ficava por perto. Um dia ele disse: Vó, é como se você achasse que tudo o que a gente faz é idiota. Ele não estava sendo desrespeitoso, ele estava dizendo a verdade. Então eu mudei a minha abordagem. Eu fiquei curiosa. Me mostra. Me diz por que você gosta. Só isso. Curiosidade constrói pontes. Crítica constrói muros. O número 10 é se agarrar a rancores e arrependimentos, como se eles fossem parte da sua identidade. Eu repassava velhas mágoas na minha cabeça. Coisas que Vincent disse, coisas que minha irmã fez, coisas que eu fiz errado com meus filhos. Eu achava que eu estava processando. Eu estava, na verdade, envenenando o meu presente. Eu escrevi cartas que eu nunca enviei. Eu chorei, eu as rasguei. E, devagar, o passado afrouxou o seu aperto. Deixar ir não desculpou ninguém, me libertou. O número 11 é ignorar sinais de alerta de saúde. Eu descartei uma tontura uma vez como só ficando mais velha. Eu ignorei dor porque eu não queria ser dramática. E então eu caí. E eu fiquei naquele chão do banheiro por 11 horas. Espera, fica pior. Porque depois daquela queda, meus filhos usaram isso como prova num tribunal. Viu? Ela não pode morar sozinha. E eu tive que lutar pela minha própria vida, como se eu estivesse em julgamento. Agora eu escuto o meu corpo. Eu não minimizo mudanças repentinas. Eu vou me checar. Prevenção é mais fácil do que crise. Isso não é medo, isso é estratégia. E o número 12, a última coisa feia, é parar a alegria. Não porque você odeia a alegria, porque você fica cansada, porque a vida ficou pesada, porque a risada começa a parecer infantil. E então um dia você percebe que você não riu direito em meses. Eu não percebi até Claire vir e colocar uma comédia antiga que Vincent amava. Eu comecei a rir e então comecei a chorar, porque eu percebi que eu estava sobrevivendo, não vivendo. Então eu agendo alegria agora, do jeito que eu agendo consultas médicas, dramas de rádio, um programa bobo, uma ligação com alguém que me faz rir. Eu escolho. Porque a alegria não acontece mais nesta idade. Você decide deixá-la entrar. Agora eu vou encerrar com algo que eu não digo facilmente. O guia definitivo para a liberdade ainda está no ar, mas eu não sei por quanto tempo mais. Honestamente, eu fico envergonhada de estar vendendo alguma coisa na minha idade. E David ligou de novo esta semana e me disse para tirar do ar. Ele disse: Mãe, isso é humilhante para nós. Linda disse que eu estou expondo assuntos privados. E eu tenho pensado nisso. Eu tenho perdido a coragem. Mas eu também sei como é se sentir invisível. Eu sei como é perceber que os seus próprios hábitos têm afastado as pessoas e não saber como consertar isso sem perder a sua dignidade. É por isso que eu guardei aquelas anotações. É por isso que Claire as colocou online. O link para o Guia Definitivo para a Liberdade está no comentário fixado. Eu posso tirar do ar em breve porque eu estou perdendo a coragem e porque meu filho continua me pressionando. Então, se algo que eu disse hoje alcançou você, clique agora, não espere. E se você chegou até aqui, deixe um like.
Isso me diz para continuar quando a minha própria família quer que eu fique quieta. Eu leio cada comentário, cada um. Então me diga, quais desses hábitos você pegou em você mesma? Qual você está mudando? Inscreva-se se você quiser continuar conversando. Toda semana eu me sento nesta mesa e te digo a verdade, porque alguém tem que dizer. E eu ainda estou aqui.